Então, Rose, a gente vai começar aqui a discussão sobre o espaço de inovação de Santarém. E, assim, primeiro eu queria saber se ficou alguma dúvida em relação à sexta-feira, à reunião de sexta, alguma coisa que ficou em aberto ou tá tranquilo, a gente já pode tocar direto? Não, tá tranquilo, podemos tocar. Beleza. Aí, como que vai funcionar aqui? As meninas, a Liz e a Thaís, vão anotando as coisas, e aí eu vou conduzindo a reunião, mas são perguntas, você já viu, né? Bem basiquinhas, bem tranquilas. 3 Uhum. tópicos, e o primeiro deles é sobre a finalidade dos espaços de inovação. Então, eu queria saber o que vocês aí de Santarém estão pensando, se tem algum direcionamento de tema que vocês querem trabalhar no espaço de inovação, e qual seria esse? Então, aqui a gente tem uma dificuldade muito grande de indicadores, de tornar esses indicadores do município visíveis, né? E aí, o que a gente pensou? A gente tem um espaço aqui, que é o espaço onde se concentra o cadastro único, que é o coração, né, da política de assistência social dentro do município. Então, a gente tem um espaço chamado Cascaec, que é um centro de atendimento do cadastro único. Apesar de que nós temos hoje, fizemos uma descentralização, porque antes concentrava tudo nesse espaço, hoje nós descentralizamos para os 8 CRAs, também fazerem cadastro único. Ainda temos esse espaço como um grande espaço de referência, né? O carro-chefe da política de assistência social é o cadastro único. Então, dentro do cadastro único, os dados desse cadastro único, eles servem para mapear o grau de vulnerabilidade das famílias, se essa família está classificada como pobreza, extrema pobreza, enfim, é um raio-x do território na questão das famílias e da situação socioeconômica dessas famílias. Porém, hoje, a gente não tem um diagnóstico do território. A gente tem aquilo que o Cadastro Único, de forma nacional, essa base de dados nos dá. Então, o que nós estamos pensando? A ideia da gente ter esse espaço como um espaço onde a gestão consiga extrair um relatório dali com relação a quantos cadastros foram feitos esse mês, quantas famílias foram inseridas, novas famílias, onde é que está o maior impacto de vulnerabilidade dentro de Santarém, qual que é o bairro que apresenta o maior indicador de vulnerabilidade, porque isso vai facilitar para a tomada de decisão de onde aplicar recurso e aonde desenvolver novas políticas públicas. Então, a ideia que nós estamos pensando é ter um espaço nesse sentido, que sinalize para a gente, hoje, Santarém, qual é, de fato, o município mais vulnerável. Outro dia, estava se fazendo mapeamento que um vereador pediu para verificar as famílias, quantidade de famílias morando em áreas de risco, que começa agora as chuvas, então a gente tem um impacto muito grande. E a gente sentiu essa dificuldade de dizer, todas essas famílias que estão morando nessas áreas de risco, a gente pode apontar seguramente que são famílias que estão no cadastro único, que têm um grau significativo de vulnerabilidade. A gente respondeu muito pela questão de que se essa família ela foi morar num espaço de risco, num espaço, é porque é uma família que não tem condições de morar num outro espaço que não seja esse, seja por seu poder aquisitivo, por sua situação socioeconômica, seja pela questão do déficit habitacional. Então, a nossa ideia seria ter um espaço nesse sentido. Entendi. Rose, uma pergunta que tá tudo certo? Parece que ela caiu. A Rose caiu. Vou dar uma pausa aqui na gravação. Pronto, voltei. Beleza, Rose. Uma pergunta que eu fiquei, esse espaço de inovação, ele seria mais voltado para o diagnóstico ou ele também faria o acompanhamento dessas famílias? Ou só, olha, a gente tem tantas famílias em tal área e é isso que a gente vai fazer aqui, ou vocês vão acompanhar e atualizar esses índices? Como que vocês estão pensando isso? A ideia seria que, por exemplo, a equipe lá do CRAS Ribeirinho, ela pudesse ter como colocar esses dados
ela tivesse... Vamos pensar aqui que ela tem um login, uma senha, e aí ela consiga inserir esses dados. E ali nesse centro, a gestão consiga ter essas informações. Então, vamos pensar que no final do mês a gente consiga ter os dados dos atendimentos de todos os CRAs, né, voltados ali. E esse mapeamento, né, que nos diga isso, qual que é o espaço com maior vulnerabilidade, onde a gente precisa aumentar um pouco mais a equipe, porque ali tem um atendimento que cresceu exponencialmente, enfim, que a gente consiga ter uma leitura da área social dentro do município. E eu conversando com o doutor Nélio, ele já quer que inaugure esse espaço no aniversário de Santarém, em junho, né? Então, a gente precisa... Então, vai ser bem corridinho, assim, nesse sentido, né? A gente já tem o espaço, a gente já verificou a sala, né? E aí a gente tem essa ideia. Então, a ideia é que nós conseguíssemos ter um sistema que a gente consiga aí trabalhar esse mapeamento, que nos desse esses indicadores, e porque é muito difícil aqui, assim, se você entrar no nosso site da Prefeitura de Santarém, você não vai encontrar dados, porque às vezes as pessoas querem informações do município, querem encontrar esses dados, elas não conseguem, porque nós não temos, é tudo muito solto, né? Cada secretaria pensa os seus dados, enfim, a gente acaba não tendo isso de forma concentrada. Isso é super interessante, porque casa muito com a ideia do projeto Nova Juntos, também com o cluster de vocês, que vulnerabilidade social é uma questão super importante para o desenvolvimento econômico e para a sustentabilidade, e além disso, vocês vão trabalhar também a transparência dos indicadores do governo, então é super interessante. Muito boa ideia, a gente viu alguma coisa parecida com Águas da Prata, né, Thaís e Lise, que eles estão querendo trabalhar com incêndios dentro do espaço de inovação, então já é uma coisa um pouco mais voltada para o cluster deles, né, que é de cidades verdes, e aqui no de Santarém também voltado mais para o cluster. Super, super bom, bom mesmo. E assim, um ponto que você já puxou, só para a gente ter esse registro e também saber direitinho onde vocês estão pensando do espaço de inovação ficar fisicamente. Então, vai ser o prédio do Cascaec. A gente tem o prédio, né? Nesse prédio são concentrados vários serviços. Tem o cerne dele é o cadastro único, mas nós temos lá o atendimento à carteira do idoso, nós temos o atendimento da carteira do autista, nós temos serviços, o serviço de controle com relação aos lançamentos das condicionalidades da educação, saúde e assistência, para a questão da transferência de renda. Então, existem vários serviços nesse mesmo espaço. Era um espaço também que a gente pensava em trabalhar a questão do empreendedorismo, né? Porque essa família que está dentro do benefício, recebendo o Bolsa Família, a ideia é que ela não fique vitalícia recebendo isso, é que a gente consiga identificar quais são as potencialidades para essa família e como que a gente poderia trabalhar essa retaguarda da profissionalização, da inclusão econômica, para que essa família alcance uma autonomia e ela não necessite mais, e não dependa mais da transferência de renda governamental. Então, esses dados também eles vão nos servir muito para ter esse link, ter essa variável, né? Hoje a gente consegue trabalhar muito a política pública da assistência, mas a gente ainda não consegue ter um trabalho mais fortalecido na área do trabalho, emprego e renda, que isso vai poder também nos ajudar. E eu acho que isso super casa também com a ideia de escalabilidade, que a gente comentou dentro do espaço de inovação. Peraí, tá dando para ouvir esse barulho que está atrás de mim ou não? Não. Tá tranquilo então. E aí a gente consegue, por exemplo, pensar talvez no futuro de, beleza, a gente tem um mapeamento e a gente tem o diagnóstico dessas famílias que estão vulnerabilidade. No futuro a gente pode, beleza, como que eu capacito essas pessoas, como que eu trabalho em empreendedorismo para que essas pessoas saiam dessa situação, e isso pode ser feito no espaço de inovação também. Acho que Belém, aí no mesmo estado de vocês, está pensando em fazer isso, um espaço para hub de inovação e outro para capacitação. Então, acho que é algo bem, bem positivo. E, assim, em termos de sala, seria ali uma sala dentro do prédio do CRAESC, eu acho, que você falou? Isso, do Cascaec. Cascaec. Nós temos uma sala bem ampla, onde a gente já tem esse fluxo de pessoas,
essa concentração de serviços, e nós temos esse espaço lá, que é um espaço muito amplo, uma internet bem... uma internet efetiva ali, que nos atende. Então, acho que seria um espaço bem interessante para a gente instalar ali. Então, em termos de estrutura mínima, tudo tranquilo, não vai ter grandes problemas, acesso à internet, mesa... Não. Beleza. E em relação também à participação social, que como vocês planejam ali, por exemplo, a gente vai receber as famílias no espaço de inovação, eu sei que já tem uma rotatividade ali, porque é um prédio da prefeitura, mas vocês planejam alguma coisa em termos de como que a gente garante que o espaço de inovação seja visível e que as pessoas participem dele? Então, o que a gente pensou em fazer ali? Sempre foi uma grande vontade, pelo fluxo de pessoas que nós temos ali, pelo fluxo de famílias, fluxo de pessoas, de nós termos uma tela. A gente até tem uma televisão lá, a gente já tentou fazer isso, mas não avançou. E da gente ter ali que esses dados e esses serviços pudessem estar passando ali para eles, e eles pudessem ter um canal de sugestões, para que a gente conseguisse entender... vamos lá, esse pessoal que vai lá, que vai atualizar o cadastro, que vai pedir para inserir em busca do Bolsa Família, se a gente faz esse atendimento e essa pessoa diz para a gente, por exemplo, eu tenho habilidade de costura, eu tenho interesse de fazer um curso de corte de cabelo, e que no final a gente conseguisse ter também esse indicador, né? Eu tenho 50 famílias que querem fazer um curso de artesanato, para que a gente não fique atirando para todos os lados. Então, assim, a gente conseguiria ser muito mais efetivo, montando capacitações, montando cursos, ofertando essas atividades a partir de um interesse dessa população, dessas famílias. Eu acho que aumenta o comprometimento e a possibilidade de dar certo lá no final, do que a gente pensar, vou fazer um curso assim, mas eu nem sei se aquela família tem interesse, não sei se aquela família tem habilidade para isso. Então, a ideia seria ter esse espaço ali dentro, e esse espaço, de alguma forma, ter essa interlocução, seja com eles sinalizando, seja com eles visualizando o que a gente já conseguiu fazer. No primeiro trimestre, foram X famílias capacitadas, X famílias foram incluídas no cadastro único, X famílias melhoraram sua renda, e a gente ter essas informações ali cotidianamente para eles, né? Isso é super importante. E aí também casa certinho com o projeto, né? Toda a lógica participativa que começou ali no diagnóstico e que vai continuar também nos espaços de inovação. Então, eu acho que assim, de finalidade e estrutura física, a gente já conseguiu matar tudo. Todos os pontos que a gente precisava para a proposta. Em questão de equipe, vocês estão pensando em quantas pessoas estarem ali trabalhando? Vão ser servidores já da assistência social? Como é o planejamento? A gente vai precisar deslocar o nosso pessoal de TI, né? A gente vai precisar ter o nosso pessoal de TI. A nossa ideia também é a gente ter uma reunião com a UFPA e com a UFOPA, que são a universidade e um centro tecnológico, que é a UFPA, para que eles pensem conosco o desenvolvimento desse programa, que vai estar ali para ser alimentado e gerar esses indicadores, né? Então, a nossa ideia também é ter envolvimento deles como pesquisadores dessa área, e a gente ter os nossos colaboradores. A gente tem um coordenador, né? A ideia é que a gente tenha uma coordenação e o nosso pessoal do TI operacionalizando dentro desse espaço. Entendi. Você já matou uma das minhas perguntas já, Rose. Tá afiada. Mas aí seria mais ou menos quantas pessoas? Você acha pessoal do TI e aí uma rotatividade ali A nossa equipe do TI são 3 pessoas, né? E aí a gente estava pensando a nossa equipe do TI mais uma coordenação. Então, seriam 4 pessoas. Diretamente, Perfeito. né? Porque indiretamente a gente teria toda uma retaguarda aí, o próprio setor de planejamento, que é o que eu atuo. E também vai ter ali uma rotatividade do pessoal da universidade, do IF também. Sim. Perfeito. Inclusive amanhã eu tenho uma reunião com o secretário de administração, que o prefeito pediu para tratar sobre isso. Então, que a gente tenha também uma outra secretaria, como a Secretaria de Administração, também envolvida
nessa questão do espaço de inovação. Beleza. Rose, eu estou vendo aqui se tem mais alguma coisa que falta, mas eu acho que, assim, você está super organizada aí com essas coisas. Impressionante. Acho que eu estou dando sorte. Todas as reuniões que participo, tá todo mundo assim, certinho, sabe o que fazer, não tem nenhuma confusão. Thaís e Lizzy, vocês têm algum comentário, alguma questão que ficou em aberto, que vocês acham que precisa? Só em relação à questão da equipe, aquela pergunta sobre trabalho voluntário, se pretendem implementar isso também dentro dessa equipe, para conseguir dar aí continuidade às atividades. Vocês pretendem isso, Rose? Você falou da equipe pessoal de TI e coordenação, mas Sim. vocês pretendem talvez pegar um pouco de trabalho voluntário para atuar nesse espaço também? Porque assim, o que a gente pensa? Ser um espaço também de pesquisa, né? Então, a gente vai fazer isso com as universidades, e a universidade, geralmente, ela coloca os alunos, né? Para desenvolverem pequenos projetos, Então, nossa ideia é, assim, que a gente abra também para o voluntariado. Ótimo, ótimo. Da minha parte, só essa pergunta mesmo. Perfeito, não, Rose, tá, sim. Eu acho que foi a melhor que eu já vi até agora, viu? Tá bem redondinho. Eu acho que também é um pouco de, como é que fala? De viés meu, porque eu puxo o saco mesmo de Santarém, não tô nem aí, meu preferido. Ai, coisa boa. Deus, que eu já cheguei aqui dizendo pro pessoal, gente, eu não sei quanto tempo eu ainda consigo ficar aqui na secretaria. Aí todo mundo parou, ficou me olhando, aí ninguém Que agora leva a você tem sério prioridades, aqui. né? Quer mudar para Manaus, já tô ligada. Não é isso? Vou ver se eu consigo um emprego por lá. Ai, meu Deus. O Unicef está me querendo. Não sei, dona César. Quer trabalhar com Lorena? Você quer trabalhar com Lorena? É isso mesmo? Vai me trocar por Lorena? Olha só. Ai, Jesus. Não, mas Lorena é minha tá amiga de escola, gente, que trabalha na Unicef com a Rose. Não, tava achando também que a Lorena aí de vocês ia mudar para Manaus. Eu falei, nossa, Não. essa mulher... Uma grande interrogação aqui na minha cabeça. Eu falo, nossa, mas tá todo mundo Dia me 27, estou aí, se Deus quiser. Amém. Nossa ideia é lançar a plataforma aí na marcha. Estamos nos últimos detalhes da configuração para lançar a plataforma aí. Já que você falou sobre isso, você já construiu o plano de trabalho? Não. Meu Deus. Manda até amanhã. Não prometo hoje. Tudo bem. Que bom que eu cobrei aqui. Porque aí também seria bom já garantir a assinatura já do acordo de cooperação, já que já está nesse processo todo aí de lançamento. Sim. Beleza, meninas. Tá bom. Tá bom. Rose, por mim, tá ótimo. Muito obrigada pelo seu tempo e pela disponibilidade de conseguir fazer essa reunião tão rápida essa semana. E é isso. Esperamos você no dia 27 aqui em Brasília. Exato. Tá bom. Daí dá um cheiro em vocês. Antes de me trocar por Lorena. Meu Deus, Então, tchau, gente. Beijos. Beijo, muito meninas. obrigada. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Amém.